Eu sou Breno Altman, diretor editorial do site Opera Mundi. Eu queria convidar vocês a assistirem os vídeos do Opera Mundi no nosso canal do YouTube. Também aproveito para chamá-los a assistir esses mesmos vídeos na TV 247, que é nosso grande parceiro nessa batalha por uma comunicação independente e verdadeira em nosso país. Boa tarde! Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Atualidade. O tema de hoje: o que representa a vitória de Jair Bolsonaro? Ontem, 28 de outubro, no segundo turno das eleições presidenciais, o candidato da ultradireita, Jair Bolsonaro, capitão reformado do Exército Brasileiro, foi eleito presidente da República. Ele fez 55% dos votos contra 45% de Fernando Haddad, o candidato do Partido dos Trabalhadores. Essa, no entanto, não é uma eleição comum, como tantas outras que tivemos no Brasil depois da redemocratização. Não apenas se tratou de um processo eleitoral viciado e comprometido desde a sua origem por conta da interdição da participação do ex-presidente Lula, como também porque a eleição de Jair Bolsonaro é uma mudança profunda na correlação de forças da política brasileira. Jair Bolsonaro, em primeiro lugar, é uma ruptura aberta com os grupos e blocos políticos que disputaram a direção da nação depois da redemocratização e da Constituição de 1988. Até então, os grupos políticos que disputaram a direção do Estado eram todos eles enraizados, assentados sobre a aceitação do pacto democrático construído entre 85 e 88, sacramentado pela Constituição atual do nosso país. As disputas polarizadas entre PSDB e PT, por exemplo, demarcavam sempre grupos políticos que disputavam a direção do Estado, mas grupos políticos que pese suas profundas contradições e antagonismos, eram grupos ancorados sobre os princípios constitucionais da Carta de 1988. Mesmo Collor de Mello, eleito presidente da República em 1989, não era abertamente um antagonista da Carta Constitucional. Embora fosse um homem que representasse o setor mais conservador e direitista das classes dominantes, ele preservava seu discurso e sua função política nos marcos do que era previsto na Carta Constitucional. Bolsonaro é outra coisa. Bolsonaro é uma ruptura com o Pacto de 1988. Do ponto de vista do que ele representa e do que ele se anuncia programaticamente, ele é uma outra realidade que não aquela plasmada pela redemocratização do Brasil. Bolsonaro representa, no nosso país, um movimento que a gente pode assistir já em outros países do mundo, que é um deslocamento do eixo hegemônico das classes dominantes, da burguesia mundial e nas diversas nações, em diversas nações do planeta. Que deslocamento é esse? Dos partidos tradicionais de centro-direita, dos partidos democráticos liberais, que se revezavam com partidos sociais-democratas, para um outro eixo, no qual a direção das classes dominantes passa a estar com uma corrente autoritária, populista de direita ou abertamente neofascista, como é o caso de Jair Bolsonaro. Esse fenômeno internacional se registra fundamentalmente a partir das eleições nos Estados Unidos, com a vitória de Donald Trump, que, embora eleito por um partido tradicional, como é o Partido Republicano, ele representou uma ruptura com os velhos blocos hegemônicos dos Estados Unidos. Trump introduz no país uma
identidade nacionalista xenófoba. Ele estabelece, a partir dessa identidade nacionalista, um ataque a direitos de imigrantes, um ataque a grupos minoritários, grupos étnicos minoritários dos Estados Unidos, desencadeia uma guerra comercial em larga escala no planeta e busca afirmar, pela via do autoritarismo e do nacionalismo xenófobo, um outro pacto para o desenvolvimento do capitalismo nos Estados Unidos. Grupos semelhantes a Trump apareceram também na Europa, especialmente na França, na Alemanha, na Itália, e esses grupos vão se aproximando entre si porque representam essa mudança de eixo político. A organização da hegemonia burguesa sobre as sociedades capitalistas em várias nações vai transitando da direita liberal para o neofascismo e o populismo de direita. Jair Bolsonaro representa exatamente este movimento no Brasil, com suas características próprias. Jair Bolsonaro não é apenas um homem à direita, um homem conservador. Não, ele expressa o surgimento de um novo grupo político que, a partir do resultado eleitoral de ontem, tentará construir sua hegemonia sobre o Estado brasileiro. Esse grupo resulta de uma fusão de atores que antes eram muito secundários no cenário nacional. Ele reúne políticos do chamado baixo clero, de forte índole conservadora, muitos deles vinculados ao agronegócio e às bancadas religiosas, políticos que nunca tiveram maior repercussão na vida do país, como é o próprio Bolsonaro, mas que se unificaram ao redor do capitão reformado para formar uma nova elite política no país que se funde ao fundamentalismo religioso, a certas igrejas evangélicas de orientação pentecostal, e também a militarização da política, com a ascensão a um outro patamar de atuação política das polícias militares, do exército em especial. Bolsonaro, portanto, reúne quadros religiosos, quadros políticos e quadros militares numa nova elite que tentará, de um ponto de vista estrutural, do ponto de vista da estratégia de hegemonia da burguesia brasileira, resolver problemas que os velhos partidos de direita que organizaram o golpe de Estado de 2016 contra a presidente Dilma não conseguiram resolver. Qual é o principal desses problemas? A implantação da agenda ultraliberal, do programa econômico ultraliberal. O governo Temer, embora tenha realizado alguma dessas reformas, como a reforma trabalhista ou a emenda constitucional 95, que limita os gastos, a expansão do orçamento para educação e saúde, embora tenha realizado algumas dessas reformas, o governo Temer não teve condições de implementar integralmente este programa, porque lhe faltava popularidade e força para quebrar a resistência da esquerda, dos movimentos sociais, do mundo da cultura e do trabalho, do mundo da produção. Os partidos tradicionais de direita fracassaram na lógica do grande capital, na implementação desse programa. E ao fracassarem, estão sendo substituídos por um outro bloco político mais conservador, mais autoritário, que coloca na sua agenda claramente que, se necessário for, a ferro e fogo será quebrada a resistência da esquerda, da cultura e dos movimentos populares a esse programa ultraliberal e ao seu entorno político, as medidas políticas e culturais que complementam esse programa ultraliberal. Saem de cena como partidos hegemônicos as velhas raposas da burguesia e entra em cena um grupo neofascista, um grupo com forte mescla com o exército brasileiro e com as polícias militares, e um grupo cujo diálogo com setores populares se dá através do fundamentalismo religioso. As cenas que assistimos ontem ao se sagrar vitorioso Bolsonaro são bastante simbólicas do que representa esse grupo. O desfile do exército
na orla de Niterói, a comemoração da Polícia Militar em Alagoas com uma sessão de tiros, as agressões e ameaças em curso desde a noite de ontem contra universidades, a reza coletiva em um Estado laico no momento inicial em que Bolsonaro sabe do resultado do segundo turno, são todos símbolos de um novo grupo hegemônico. Esse grupo hegemônico não imporá, porque não há correlação de forças para isso, e é necessário, mesmo na sua lógica, uma certa transição, não imporá ao país imediatamente uma ditadura. O país não acordará no dia 1º de janeiro submetido a um ditador. Mas este grupo neofascista tem a disposição política e certos instrumentos institucionais para ir até o fim na implementação do seu projeto, se necessário for. E isso significa que estão dispostos a romper com a ordem democrática e estabelecer um regime ditatorial para fazer valer a fusão que se propõe a oferecer ao país. A fusão entre conservadorismo moral e fundamentalismo religioso, neoliberalismo radicalizado na economia e autoritarismo na política. Vamos aqui lembrar um exemplo histórico. Mussolini foi indicado primeiro-ministro da Itália no início dos anos 20, e durante vários anos, até 1926, ele não governou como um ditador. Teve um período de acumulação de forças até que a ditadura fascista se estabelecesse. Um período no qual, preservada formalmente a ordem democrática, Mussolini atacava pontualmente determinados focos de resistência no movimento operário, no movimento popular, de tal sorte a ir implementando aos poucos a hegemonia aberta e ilimitada do capital financeiro. Bolsonaro representa, como expressão de classe, algo semelhante. A hegemonia aberta do capital financeiro, do capital rentista, que hoje é o capital hegemônico na burguesia brasileira. Não é à toa que o presidente do Bradesco saudou efusivamente a vitória de Bolsonaro. E outros setores da burguesia o fizeram também e já vinham aderindo a Bolsonaro desde o início do processo eleitoral. Para esses setores da burguesia, Bolsonaro é uma alternativa autoritária que lhes pode ser muito funcional, exatamente porque a quebra da resistência da esquerda, dos movimentos operários e populares, é, aos olhos da burguesia, fundamental para que seu programa possa ser implementado. Um programa cuja essência é a redução dos custos de produção, a redução dos salários, dos direitos, dos gastos sociais. É fundamental para que a burguesia possa ter acesso a uma fatia maior dos fundos públicos, do orçamento da União. É fundamental para que se fechem os caminhos que levaram a esquerda à direção do Estado em 4 eleições presidenciais consecutivas. Bolsonaro já anunciou seu inimigo número 1, o movimento dos trabalhadores sem terra e, secundariamente, o movimento dos trabalhadores sem teto. Ele atacará as frações mais ativas dos movimentos populares através da lei antiterrorismo. Não mudará o regime político de uma democracia liberal para uma ditadura em um estalar de dedos, mas atacará alvos concretos que possam ir dinamitando a resistência popular e que, eventualmente, possa intimidar a esquerda e levá-la a uma situação na qual ela se isole ou perca a capacidade de resposta ao ascenso desse modelo autoritário. Portanto, como vocês podem ver, a vitória de Bolsonaro não é apenas uma vitória eleitoral normal que possa ser cumprimentada e saudada como uma decisão do povo brasileiro, não. Ela coloca em risco real e concreto a ordem democrática e serve aos interesses do grande capital brasileiro e do grande capital internacional. Os aplausos de Donald Trump não são à toa.
Bolsonaro, nacionalista de fancaria, nacionalista apenas para efeito demagógico e com os vizinhos mais pobres da América Latina, é subserviente à geopolítica da Casa Branca. Bolsonaro se oferece como um peão da política da Casa Branca. Bolsonaro se oferece, se necessário, como um dos braços armados dos Estados Unidos na América Latina. Bolsonaro deseja ter, como o ex-presidente argentino Carlos Menem o desejou em outras épocas, ter relações carnais com o imperialismo norte-americano. Deseja se abraçar a Trump dentro de uma equação na qual o Brasil atue subordinadamente, de forma subalterna aos interesses dos Estados Unidos na América Latina. Bolsonaro é uma guinada forte e deve ser compreendido como tal para ser combatido e derrotado. É claro que Bolsonaro não terá vida fácil. Bolsonaro terá que formar uma ampla maioria parlamentar, Bolsonaro terá que construir um programa econômico mais detalhado que unifique o conjunto da burguesia. Bolsonaro terá que romper a desconfiança dos meios de comunicação que preferiam candidatos da direita tradicional. Bolsonaro terá que contentar sua base social, que espera dele soluções mágicas para temas relevantes como o da segurança pública. Bolsonaro também terá que enfrentar a poderosa esquerda brasileira, que, embora derrotada, manteve no fundamental sua capacidade de ação política e sua representatividade. Não é pouca coisa o resultado da esquerda brasileira, e em especial do Partido dos Trabalhadores, embora tenha sido derrotado pelas urnas. O PT conseguiu passar para o segundo turno com Fernando Haddad, um candidato praticamente desconhecido, até setembro desse ano, apesar de ter sido submetida a anos de um violento ataque judicial e midiático. O PT teve vários seus dirigentes presos e condenados, foi submetido a uma campanha ilimitada de combate pela mídia, tentaram desmoralizar, quebrar o prestígio e quebrar a influência do PT no país inteiro durante anos seguidos. Manietaram a capacidade de ação política do PT, em especial com a prisão do ex-presidente Lula e sua proibição eleitoral. E ainda assim, o PT conseguiu passar para o segundo turno. E no segundo turno, Fernando Haddad teve 45% dos votos. O PT manteve a maior bancada na Câmara dos Deputados. A esquerda, como um todo, somando com PDT, PSB, PSOL e PCdoB, conseguiu até mesmo crescer um pouco na Câmara dos Deputados. Cresceu ao redor de 10%, de 124 para 141 deputados. Relativamente preservou sua força no Senado. O PT também conquistou 4 governos de Estado e, somado ao governador do PCdoB, você tem 5 governadores no Nordeste de esquerda, claramente de esquerda, além de outros governadores de centro-esquerda eleitos pelo PSB. Você tem uma situação no qual a esquerda, embora tenha sofrido uma derrota importante, embora tenha perdido força no cômputo geral da correlação de forças no país, a esquerda mantém uma força política, uma representatividade bastante expressivas e capacidade de mobilização social, como ficou demonstrado no segundo turno dessas eleições presidenciais, quando a diferença de Bolsonaro já se situava nos 20 pontos percentuais e foi encurtada para cerca de 10% em apenas uma semana, quando se colocou efetivamente em movimento a máquina de guerra do campo popular, especialmente a militância do Partido dos Trabalhadores, que voto a voto, cidadão a cidadão, cidadã a cidadã, foi tentando estabelecer uma contraofensiva em relação a Bolsonaro e conseguiu reduzir bastante essa diferença. Mesmo derrotado, Fernando Haddad conquistou no segundo turno muito mais votos do que Jair Bolsonaro. Fernando Haddad conseguiu ampliar sua votação em 15 milhões de votos, o dobro de Bolsonaro nesse segundo turno, revelando que a esquerda, embora derrotada, não está batida e não está desmoralizada, e evidentemente que isso é um fator problemático para Jair Bolsonaro.
a luta travada pelo PT para tentar derrotar Jair Bolsonaro foi uma luta duríssima. O PT, no primeiro turno, teve muita eficácia na sua tática política, mantendo a candidatura do presidente Lula até o último minuto, porque a candidatura do presidente Lula é que reunificou o povo, reunificou uma parte do povo, uma parte expressiva do povo ao redor do Partido dos Trabalhadores, criou as condições para transferir votos para uma candidatura alternativa, quando foi interditado o presidente Lula, que foi a candidatura de Fernando Haddad, e o colocou no segundo turno com os 2/3 dos votos que teria o presidente Lula, como era a meta do PT. O PT também acertou ao buscar constituir uma aliança política ao redor de uma candidatura sua, compreendendo que o PT é quem tinha força para enfrentar o bloco de direita, fosse qual fosse o candidato que representasse os conservadores e o partido do golpe. E o PT, ao acertar nesta tática, conseguiu uma vitória muito importante, que foi ir para o segundo turno, embora as dificuldades todos nós conheçamos. Muitos reclamam, muitos afirmam que teria sido mais fácil enfrentar Bolsonaro se o candidato fosse Ciro Gomes. E outros afirmam que se o candidato a enfrentar no segundo turno não fosse Bolsonaro, mas um outro candidato da centro-direita, a disputa seria mais favorável à esquerda. São duas afirmações contrafatuais, ou seja, não se pode provar na realidade porque elas são hipotéticas. A candidatura de Ciro Gomes, ela nunca teve força própria para ir para o segundo turno. Dependeria do PT renunciar ao seu protagonismo e cedê-lo a Ciro Gomes. Agora, não havia qualquer indicação ou prova, na realidade, de que, se esse movimento fosse feito, uma unificação entre o PT e Ciro Gomes, haveria mais votos acumulados do que as duas candidaturas correndo em separado, como fizeram Haddad e Ciro Gomes. Até porque muitos votos que foram para Ciro são votos antipetistas que, de outra maneira, poderiam procurar um candidato de direita. Recordemos que a taxa de transferência de Ciro para Fernando Haddad se situou ao redor de 60%. Comparemos com os mais de 90% de Brizola para Lula em 89 e perceberemos que pelo menos 1/3 dos votos do Ciro não eram votos que naturalmente iriam para uma chapa de coalizão entre Ciro e Haddad, ainda que o Ciro tivesse a cabeça de chapa. E, do ponto de vista do PT, não era apenas um cálculo eleitoral. Ceder a hegemonia do campo popular da esquerda para a centro-esquerda, um candidato como o Ciro, com muito valor, com muitos talentos, com muitos serviços prestados ao campo progressista, mas muito instável e com compromissos pouco claros em relação ao campo progressista, como se revelou no segundo turno, ceder a primazia para Ciro seria um retrocesso político em relação aos últimos 30 anos, muito grave, que só se justificaria se o PT não tivesse chance de passar ao segundo turno e se não tivesse chance de vencer as eleições. O outro argumento de que seria mais fácil vencer um candidato de centro-direita. Primeiro, que o PT não tem como decidir, não tinha e continua não tendo como decidir quem iria ao segundo turno, quem representaria a direita contra o PT no segundo turno. O PT, no máximo, poderia favorecer um determinado resultado e poderia, eventualmente, torcer por esse resultado. Todas as pesquisas indicavam que era mais fácil enfrentar Jair Bolsonaro do que um candidato de centro-direita, porque um candidato de centro-direita seria capaz de unificar com mais facilidade todo o antipetismo contra o PT, enquanto uma candidatura como a de Jair Bolsonaro provocaria divisões no campo antipetista, como provocou. Não é à toa que lideranças e personalidades ligadas à centro-direita, como Joaquim Barbosa, Alberto Goldman e outros, intelectuais, artistas também, que nunca foram petistas, são antipetistas, dessa vez votaram em Haddad exatamente porque rejeitavam a ultradireita. Fosse um candidato de centro-direita participar do segundo turno, a situação se colocaria ainda mais grave, porque seria mais fácil a esse candidato de centro-direita unificar o antipetismo. O antipetista de centro não necessariamente apoiaria a Bolsonaro. O antipetista de ultradireita fatalmente apoiaria um candidato de centro no segundo turno contra o PT.
Essas são algumas das questões eleitorais que devem ser levadas em conta. No segundo turno, nós vivemos uma outra história. Quando o PT, embora tardiamente, começou a desconstruir a imagem de Jair Bolsonaro, especialmente nos últimos 10 dias de campanha, conseguiu colocar em movimento não apenas militantes petistas, mas um conjunto de forças democráticas, intelectuais, de artistas, e isso levou ao encurtamento da distância com o Bolsonaro e a possibilidade de termos, após as eleições, embora derrotada, uma esquerda, um campo democrático e popular que tem condições de travar a resistência contra Jair Bolsonaro. Esse é, portanto, o cenário que temos agora. Jair Bolsonaro representando a ascensão de um grupo neofascista que buscará a hegemonia do Estado e da sociedade, a esquerda e o Partido dos Trabalhadores buscando se reorganizar e constituir um campo popular que seja capaz de enfrentar Bolsonaro, e um campo popular que possa ter, com atores fora do campo popular, eventualmente, acordos democráticos para barrar e lutar contra medidas do governo Bolsonaro. A esquerda não está morta. Ela não sofreu uma derrota, ainda não sofreu e poderá não sofrer uma derrota estratégica. Ela ainda tem condições de lutar e vencer no tempo histórico ao grupo neofascista que sagrou-se vitorioso nas eleições de ontem. Portanto, embora haja razões para tristeza e preocupação, não há razões para pânico e medo. A esquerda tem forças para enfrentar o neofascismo, e o neofascismo não terá uma vida fácil, nem mesmo entre as fileiras da burguesia. Terá contradições e problemas. E é exatamente por conta das suas contradições e problemas, ao redor das suas contradições e problemas, que a esquerda deve, inteligentemente, buscar as formas e meios de organizar sua contraofensiva. Por aqui termino a exposição de hoje. Eu queria deixar 2 recados. Primeiro, não deixem de fazer a assinatura do canal do Opera Mundi no YouTube, uma plataforma muito mais amigável para transmissão de vídeos, para comentários, incluindo para contribuição financeira através do Superchat. O segundo comentário, façam uma assinatura solidária de Opera Mundi. O endereço para essa assinatura solidária é www.operamundi.com.br/apoio. Eu vou repetir, www.operamundi.com.br/apoio. A assinatura solidária é um pequeno valor mensal que nossos espectadores e leitores pagam e que nos permitem ter os recursos para investir na expansão da nossa atividade jornalística, na batalha cotidiana de informações e ideias contra a mídia monopolista, uma batalha que agora se porá cada vez mais necessária e difícil sob o governo de Jair Bolsonaro. Portanto, a tua contribuição, que eu peço, é fundamental para que o Opera Mundi possa sobreviver, se expandir e travar o bom combate contra essa ameaça fascista. Feitos esses 2 comentários, eu queria agradecer a audiência. Aqueles que gostaram do programa, eu peço que o compartilhem para seus amigos, seus conhecidos. E nós voltaremos a nos ver na próxima sexta-feira, com outro 20 minutos à atualidade. Até lá e um grande abraço.